Ei, tudo bom? Prazer. Meu nome é Rebeca. Eu fiz um vídeo há umas 2 semanas atrás sobre o porquê eu tô começando o canal. Eu vou colocar provavelmente junto com esse vídeo, mas já tem 2 semanas que foi gravado. E durante essas 2 semanas eu tenho pensado com o que eu falaria nesse primeiro vídeo. Tenho meditado, orado e eu resolvi compartilhar algo bem atual que aconteceu comigo, que eu tenho meditado, né? E é bem atual mundialmente também, né? Que é sobre o tempo que estamos vivendo. Eu acho que para nós cristãos é um consenso que estamos vivendo o fim dos tempos, né? Então, é sobre isso que eu pensei em falar um pouco sobre hoje. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive, eu acho que foi semana passada, que eu estava lavando a louça e eu sou aquela pessoa que gosta muito de música, né? Então eu não toco, não canto, só ouço. Mas eu tava lavando a louça e eu gosto de lavar a louça escutando, né, louvores, então coloquei um louvor ali, tava lavando a louça e eu comecei a expressar o meu louvor ao Senhor, né? Aquele momento que eu parei assim, levantei a mão, depois continuei lavando a louça e cantando assim, e cantando alto. Eu tenho dó dos meus vizinhos de vez em quando, porque tem hora que assim, que eu, como se diz, assim, eu me animo um pouco e minha irmã que fica falando: Rebeca, pelo amor de Deus, canta mais baixo, mas tudo bem. E aí nesse momento, assim, que eu me animei, eu comecei a louvar, né? Eu lembrei dos meus vizinhos, eu diminui o tom. E aí quando eu diminui, eu lembrei que, tipo assim, poxa, eu tenho vizinhos que vão me ouvir, mas hoje eu tenho liberdade de expressar minha fé, né? A gente vive num país que tem liberdade de expressão de fé. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Até quando teremos essa liberdade, né? Porque uma coisa sabemos, né, que há uma perseguição que vai vir generalizada aos cristãos, né, segundo a palavra. Não temos expectativas de melhoras nessa terra. E pensando sobre isso, eu lembrei também dos meus irmãos no Afeganistão, que infelizmente eles já não tinham liberdade, tanta liberdade de culto, e agora com toda essa questão envolvendo o Talibã, essa liberdade foi mais censurada ainda para eles. E eu tenho assim orado para que o Senhor traga alívio, né, para os meus irmãos e sustente eles, né? Eu acho que a mídia não tem falado tanto sobre a censura ao cristianismo ali, mas procurando no YouTube, em outros canais, você encontra, né, irmãos falando como tem sido difícil esses dias lá, né, e o que provavelmente estão aguardando eles. E aí eu lembrei de um salmo, que é um salmo que eu acho muito pesado, mas eu acho que identifica muito com o tempo que vivemos. Salmos capítulo 2, que diz assim: Por que se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E eu acho que a gente pode identificar essa geração desse versículo. Vemos que os governantes hoje têm se levantado contra princípios cristãos, contra a fé cristã. O cristianismo tem sofrido afronta, e não é só no Brasil, mas em todos os lugares do planeta, basicamente, né? Sem contar aqueles que o cristianismo já sofre perseguição, como Afeganistão, né? China, outros países aí do Oriente Médio. E você vê como eles têm uma ira grande ao Senhor, né? No versículo 2 fala: eles se levantam contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, né? Então é uma rebelião que essas pessoas têm levantado contra o Senhor. E a gente tem visto isso, né? O cristianismo hoje tem sido chamado de intolerante, tem sofrido ódio, tem sofrido repulsa das pessoas, tem tido um ódio generalizado ao cristianismo. E
E isso, assim, eu creio que a gente não pode estar alheio a essas coisas. E aí, continuando no versículo 4, eu acho muito pesado esse versículo que diz, né? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. No 5, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu acho que essa geração não sabe contra o Senhor que ela tem levantado. Nós não servimos um Deus pequeno, um Deus que, como dizem hoje em dia, como se fosse um Papai Noel divino, um Aladim, sei lá, ou muitas vezes um Deus covarde, frouxo. Não, o nosso Deus não é esse Deus. E isso me traz uma dor ao meu coração, porque eles têm se levantado contra um Deus poderoso e eles não têm ideia do que estão fazendo, né? Então, alguns infelizmente têm, né? Mas muitos têm se levantado e não sabem quão poderoso é o Senhor e quão grande ira está reservado. Então, isso me dá muita tristeza. E como precisamos orar, né? Como precisamos orar. E aí eu tenho pensado, eu estava lavando a louça, pensando, né, nisso, e estava pensando sobre quando no Brasil, a gente, hoje em dia, ser cristão, já um cristão sério, verdadeiro, que não negocia a palavra, hoje em dia já tem sido olhado com maus olhos, né? Mas essa liberdade pode ser cada vez menor. E eu estava pensando sobre isso, né? Qual que vai ser a minha postura lá e agora, né? Eu tenho sido covarde, como eu tenho me posicionado. E aí no versículo 6, depois de falar da ira do Senhor, o salmista diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E eu pensei, Senhor, essa eu quero que seja a minha postura, que mediante ao caos que viemos viver, que eu possa dizer, eu, porém, o caos está aí, mas eu, porém, ungi o meu rei. E se posicionar a favor do reino, sem negociar, corajosamente, ousadamente. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor aqui, nesse canal do YouTube. Não é fácil, né, pensar que muitos podem se levantar contra ti, mas nós não temos escolha, temos que escolher a verdade. E eu lembro daquele versículo sempre de 2 Timóteo 3,12, que fala, né, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E a gente viu que o cristianismo foi perseguido durante toda a história, desde a época mais antiga, com Nero, até mais recente, com Stalin, Hitler, né? E hoje, em muitos países, também continua sendo perseguido. E nós, mesmo aqui, num país com liberdade, se nós quisermos viver piedosamente, seremos perseguidos, seremos odiados, seremos caluniados. E eu tenho pensado, né? Rebeca, você está disposta a isso, a não negociar o evangelho? É um princípio básico, né? E aí, mais adiante, eu lendo um Salmos 8, um Salmos muito bonito, e começa assim no versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Amém. O 2, tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Eu sou uma pessoa covarde. Eu não me orgulho de dizer isso. Tem anos que eu peço, Senhor, me ensina a ser corajosa, me ensina a ser ousada, né? Destemida para o Senhor, para o teu reino. E meditando nisso tudo, eu estava assim, Senhor, eu sou covarde. Desculpa. Eu sou covarde, Senhor. Eu não consigo prevalecer nessa geração, né? A gente vê tantas pessoas negociando a fé. Hoje existe o evangelho coach, o evangelho distorcido, um evangelho
não bíblico, o evangelho da prosperidade, tantos falsos evangelhos que também era predito, né, que ia vir nos finais dos tempos. E pensando nisso, eu começo a falar assim, Senhor, eu sou covarde, eu sou covarde. Eu não sei permanecer pela verdade. E aí, lendo esse salmo, esse versículo 2 fala, né, tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. E esse salmo começou a ser uma oração, me trouxe uma esperança, porque quando eu li isso, eu pensei assim, das crianças e dos que mamam, os bebês, eles são incapazes, impotentes, né? Mas o Senhor ordenou forças a eles. Para quê? Por causa dos inimigos do Senhor, para fazer calar ao inimigo. Então, esse Senhor é o que servimos, aquele que capacita os incapazes, né? Que dá força àqueles que não são capazes de se levantar por si só. E me deu muito ânimo de me posicionar pela verdade. E eu tenho entendido que Deus nos convida a nos posicionarmos a favor no nome dele. Ele não precisa de defesa. Como a gente leu em Salmos 2, ele não precisa de defesa. Ele é um Deus poderoso que, enquanto as nações têm se levantado com ódio, ele continua lá, pleno, soberano e reinando. Não afeta ele em nada, em questão, ele continua soberano, ele continua poderoso e ele continua reinando sobre eles querendo ou não. Deus não precisa de defesa. Sabemos que o Senhor virá trazer juízo e justiça a todas as coisas. Mas ele nos convida a nos posicionarmos no nome dele. Dizer a toda a terra que há um Deus dessa terra, e há um Deus da igreja, e mexer com a igreja é mexer com Deus, né? Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas precisamos testemunhar para carne e sangue. Somos chamados, Filipenses, Paulo fala, sobre a defesa do evangelho, que ele foi chamado para a defesa do evangelho. Nós somos chamados, 1 Pedro fala sobre darmos a razão da nossa fé, né? Então eu queria animar vocês, assim como eu creio que o Senhor tem me animado a se posicionar pela verdade, né? Que venhamos orar um pelos outros, orar pela igreja, para o Senhor estar trazendo esse avivamento à igreja, de não negociar o evangelho, independentemente do custo, independentemente da perseguição, porque queremos viver piedosamente, e se queremos viver piedosamente, seremos perseguidos. Mas que o Senhor nos dê graça, né? Somos realmente a criança de colo, incapazes. Somos pequenos como Davi, mas temos um Deus grande, que se nos posicionarmos a favor do teu nome, no nome dele, ele é fiel para nos capacitar. Então eu queria animar com isso. Não se curve mediante o politicamente correto. Não se curve mediante as pressões contra nós cristãos, mas use da liberdade que você tem, que eu tenho, para nos posicionarmos a favor do nome de Deus e louvarmos, enquanto ainda temos essa liberdade. E que Deus abençoe vocês. Abraço. Tem uma música que foi feita, é uma oração para o Afeganistão. Eu vou deixar no link aqui embaixo, que eu achei muito linda, né, que fala sobre essas trevas que temos vivido, né, como tem se levantado contra o Senhor. Mas ela traz a convicção que Deus tem os nossos dias contados e Ele está no controle. E traz essa expectativa e esperança que Ele vai voltar. E termina, né? E é uma música dizendo, vem Senhor Jesus, venha, né? Nós clamamos pelo Senhor, somos peregrinas aqui, certo? Então clamamos pela volta do Senhor. E termina, e a música na oração, né?
termina a parte da oração dizendo: Senhor, nos mantenha fiel. Nos mantenha fiel.